Você sabia que o primeiro reconhecimento dos elásticos de resistência ocorreu em 1896, quando um suíço chamado Gustav Gussweiler pediu uma patente para um dispositivo de exercício elástico? Isso tudo para ser utilizado como aparelho de ginástica, a fim de substituir os outros aparelhos. Basicamente, a invenção de Gustav lançou as bases para outras patentes que seguem presentes até os dias de hoje. E sim, estes elásticos tornaram-se bastante populares ao longo dos anos. Mas a pergunta que não quer calar é: será que eles realmente ajudam a ganhar músculos? Logo de início digo, se você for um principiante, além de ter sorte, é absolutamente provável que verá resultados com os elásticos. Isso porque os principiantes respondem a qualquer tipo de exercício, incluindo exercícios com elásticos. As faixas elásticas são ótimas para pessoas que estão fazendo fisioterapia, reabilitação ou que são idosas, uma vez que têm menos impacto, são mais fáceis de controlar e simples para fazer em casa. Os elásticos são extremamente portáteis e ainda por cima é possível obtê-lo em várias cores diferentes, com diferentes resistências que te permitem fazer exercícios variados. Entrando realmente no ponto importante, sabemos que a investigação mostra uma série de benefícios em termos de crescimento muscular e força quando se trata de principiantes. Mas à medida que sai dessa fase de novato, certificar-se de usar sobrecarga progressiva e fornecer estímulos adequados aos músculos é muito importante para o crescimento. Então, o que isso significa para as faixas? Bem, primeiro vamos falar um pouco sobre a fisiologia da contração muscular. Se prepare, porque lá vem termos bem técnicos. A contração ocorre dentro de um sarcômero através da teoria do filamento deslizante, em que as pontes cruzadas são formadas por uma reação entre os elementos da contração, a actina e a miosina. A cabeça de um filamento de miosina liga-se a um filamento de actina adjacente, formando a chamada ponte, e depois puxa a ventosa em direção ao centro do sarcômero. Quanto mais puxa, mais curta fica a fibra muscular. Agora, com base nos diferentes comprimentos da fibra muscular, a quantidade de força que se pode produzir muda. No seu ponto mais longo, a produção de força é mais baixa devido ao pouco contato entre os elementos contráteis. A meio do comprimento, a força é mais elevada devido ao maior contato, e depois é novamente fraca no seu comprimento mais curto, quando está totalmente flexionado, devido à sobreposição. Trazendo um exemplo, vamos pensar no seguinte: um rapaz está puxando uma pedra presa a uma corda em sua direção. Ao criar uma folga na corda, outro rapaz decide juntar-se atrás e ajudar, produzindo mais força de tração. Quanto mais puxam, mais e mais pessoas ajudam e produzem mais força. Por fim, acabam por ficar sem espaço na corda e começam a recuar. Mas mal sabiam eles que havia outro grupo puxando outra pedra atrás deles. Os dois grupos acabam se atrapalhando, obrigando algumas pessoas a sair, e a produção de força diminui. Agora, aplique isso à produção de força muscular. Basicamente, você verá o mais fraco no início, o mais forte no meio e o mais fraco novamente no final. E sim, parece que dei uma volta desnecessária ao ponto de você se perguntar: o que isso tem a ver com as faixas elásticas? Eu vou falar sobre elas, só preciso falar de algo: os halteres tradicionais. Se eu pegar num peso que consigo levantar com bastante confiança na amplitude média de movimento, onde sou mais forte, provavelmente o peso ainda não será bom, porque não consigo levantá-lo para repetições na parte mais fraca da amplitude. Isso significa que tenho de pegar mais leve, claro. Porém, para nossa tristeza, se o peso for leve demais, a coisa também desanda e acabo não recebendo o estímulo máximo que preciso para crescer. E no que diz respeito ao exercício rosca-bíceps, também não estou recebendo um grande estímulo no final do exercício. Agora, falando finalmente das faixas elásticas, posso já deixar claro que a resistência aplicada por elas é diferente da dos pesos tradicionais. Sério mesmo. O que as tornam diferentes é a questão do nível crescente de resistência. No caso, quanto mais se puxa através da amplitude de movimento, isso significa que no início a quantidade de tensão e resistência é mais baixa e depois mais alta
no final do movimento, e isso é bom. Uma resistência crescente, começando fraca, porém se tornando mais forte no final. Mas não é sempre que dá para fazer exercícios com ela. Por exemplo, as elevações laterais em que fazemos muita força na parte superior do movimento, porque o tamanho do braço é muito maior, por isso essa é uma grande desvantagem das faixas de elástico, juntamente com o fato de que são muito leves, se esgotam muito rapidamente e depois se torna difícil utilizar os elásticos mais pesados. Isso porque ele vai começar a te puxar e não o contrário. No que diz respeito aos ganhos, parece viável, mas só até um certo ponto. Nesse caso, vemos que fazer exercício com um peso é bom, mas que utilizar as faixas também é. Então por que não combiná-los? Adicionar elásticos aos seus pesos é provavelmente a melhor forma de compensar as diferenças na produção de força muscular. Isso significa maiores estímulos, maior volume e maiores ganhos. De fato, os estudos confirmam essa situação, tendo um deles concluído que, no que diz respeito à força, os indivíduos melhoram seus máximos de uma repetição 2 vezes mais com as faixas do que utilizando apenas os pesos. Assim, a forma inteligente de utilizar as faixas elásticas é simplesmente utilizá-las com seus exercícios atuais. Porém, é aquilo, se quiser usá-las sozinha, não tem problema. Talvez você possa usá-las como um conjunto de aquecimento antes de saltar para os pesos. Algumas pessoas até acham útil complementar um treino com exercícios com elásticos no final, para aumentar um pouco mais o volume e criar uma bomba mais pesada. Por último, se você precisar de ajuda, continue acompanhando nossos vídeos. Possuímos vários conteúdos gratuitos para te ajudar na sua jornada. Então, se esse vídeo já te ajudou de alguma forma, sanou alguma curiosidade ou até mesmo se te fez passar raiva com os elásticos, nos ajude compartilhando com seu amigo frango que nunca consegue colocar o shape. Também deixe o seu like e até mesmo um comentário, contando se você utiliza as faixas elásticas ou se nem sabia da existência delas.